Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nação, dessa vez não deu certo, né? Mas a gente caiu de pé e a gente vai ter outras oportunidades, né, para conquistar esse bimundial. Não foi dessa vez, mas pode ser na próxima, né? Pode ser ano que vem, se Deus quiser. Eu separei alguns cortes do pós-jogo e a gente vai dar uma olhada por aqui, né? E vamos comentar também. Mas antes, se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho e dá like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Créditos ao canal SPN Brasil. O link vai estar aqui na descrição. Bora pro vídeo. É um ano maravilhoso do Flamengo, fruto de uma diretoria que implantou o profissionalismo no clube. Porque o Flamengo já tinha dinheiro, bastante dinheiro, desde 2019 e conquistou alguns títulos, é verdade, com uma gestão ali semiprofissional. Tinha o profissional, mas quem mandava eram os amadores. Dessa vez não, dessa vez com a gestão do BAP, ele colocou lá o Boto. É claro que algumas decisões são institucionais, são da diretoria, então você tem que apresentar para o presidente, mas quem toca o futebol no dia a dia, inclusive quem comandou a delegação lá em Doha, foi o Boto, com o Felipe Luiz fazendo um trabalho fantástico. O Flamengo jogou um futebol de altíssimo nível, nacionalmente e internacionalmente. Teve seus percalços ao longo do ano, mas ele fecha a temporada, se não me engano, com 78 jogos e levantando o título brasileiro, numa disputa dificílima com o Palmeiras, que ainda tinha ali perto o Cruzeiro, sempre tentando dizer, opa, estou por aqui. Ganhando uma Libertadores que foi difícil, foi sofrida, desde a primeira fase, não foi nada fácil. Hoje em dia as pessoas olham assim, Libertadores, os times brasileiros vão ganhar com o pé nas costas. Não é assim. O Flamengo ganhou, os brasileiros têm ganho desde 2019, mas foi uma trajetória difícil, que exigiu muito do Flamengo. Isso tudo você vai somando. Sim. Com um Mundial de Clubes no meio do ano que aumentou ainda mais a exigência, um Mundial de Clubes onde o Flamengo consegue ganhar um time como o Chelsea, depois sucumbe para uma equipe superior, como foi o Bayern de Munique, e hoje perde nos pênaltis. Ou seja, o jogo em si é um empate. Empate no tempo normal, empate na prorrogação, e nos pênaltis vai muito mal para um time que também é superior. Então, se você comparar as atuações do Flamengo contra o Bayern de Munique e contra o Paris Saint-Germain, que são times com um nível técnico muito semelhante, o Flamengo melhorou. Ele mostrou uma evolução contínua ao longo do ano. E chegou muito forte, porque para alcançar esse jogo final, ele enfrentou o Cruz Azul, que foi um adversário muito difícil, de muito bom nível técnico. Depois enfrentou o Pirâmides, que tinha lá também a sua qualidade. Para poder chegar a um jogo como esse, em que ele começa nervoso, mas ele vai aos poucos entrando na partida e ele disputa, ele compete. O Flamengo competiu. Não foi um jogo brilhante do Flamengo, como também não foi do Paris Saint-Germain. Sim. E não tem qualquer diminuição do interesse do Paris Saint-Germain no jogo, muito pelo contrário. Você vê pela comemoração. Os caras foram comemorar mesmo. Como eles levam uma torcida gigantesca de Paris para Doha, claro que com a ajuda do pessoal lá. Ganharam em casa, né? Do Catar, jogaram em casa. Mas o quanto que foi valorizado o jogo pela imprensa francesa, pelo clube. Então, tem muito mérito. Tem muito mérito. Não ganhou, não ganhou. É do futebol, você ganha, você perde. Mas é um ano para bater palmas do Flamengo, porque realmente foi brilhante, com a cabeça de um técnico que mostrou uma capacidade incrível para um cara que, pela primeira vez, faz uma temporada completa. Sim. Como técnico de um time profissional. E o mais interessante para mim, no jogo de hoje, é como, num dado momento, a gente comenta ali baixinho, eu e o Eugênio vendo o jogo próximos ali, acho que tinha 10 minutos, né? O PSG veio para o jogo. Não é que o Flamengo jogou contra o adversário morto, e o Birner já passeou aqui diversas vezes sobre a mobilização do Paris para esse jogo. Então, o Flamengo, cara, encrenca, deixa um jogo muito encrespado contra o PSG que queria jogo. A reta final de jogo durante 90 minutos é de PSG buscando jogo, a prorrogação é de um PSG buscando jogo. O Flamengo, em algum momento, de certa forma, também tenta o jogo nesses dois momentos. Então, é um jogo franco, não tem aquele papo de que o europeu não se mobilizou, o sul-americano vendeu a alma, deu a vida. Não foi isso, foi um jogo de futebol. Que dentro do jogo de futebol, o Felipe, inclusive, para mim, teve coragem de virar e falar: eu vou sacar o Jorginho, eu vou sacar o Arrascaeta, eu vou precisar ter gente ali para sustentar esse jogo. E talvez não fosse a decisão mais
que agradasse mais a gregos e troianos, e muita gente talvez não fizesse. E ele fez isso e o Flamengo segura um jogo no segundo tempo e vai para um jogo. E teve chance, sim, dentro Mas porque do tem um tempo grupo na normal. mão. Muito. Então, eu acho que isso é muito interessante. Teve um trabalho do Felipe, levou para os pênaltis, aí você não tem como contar que Saul, Pedro Pereira e os Araújo vão bater na mão do tão goleiro, mal, sabe? né? Tão E mal. vamos combinar também, Dembélé, grande jogador, Foi lá pra bom cima. jogador, também erraram. Então, assim, poderia acontecer para os dois lados. Agora, é interessantíssimo. O sucesso do Flamengo na temporada, ele não passava pelo jogo de hoje. Ele poderia ter sido coroado com o Mundial de hoje. Era um extra. Claro. É, Agora, mas assim, a temporada continua um sucesso. Eu concordo com tudo que disseram Eugênio e Pedro. A temporada é épica. O Flamengo ganhou o tetracampeonato da Libertadores. O Flamengo ganhou o campeonato mais difícil do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ganhou o maior campeonato que o time brasileiro disputa, Sim. que é a Libertadores, e conquistou o inédito para os brasileiros tetracampeonato. Repito, ganhou o campeonato mais difícil. Fez o mais difícil, que era levar a decisão para os pênaltis. Pois é. Aí não, óbvio, não há motivo para olhar a temporada de maneira diferente de uma temporada espetacular. E até chegar aos pênaltis foi espetacular. Porque o PSG ele tem alternado com o Bayern de Munique, para mim, o melhor futebol do mundo. Ele foi com sobras o melhor futebol do mundo até a final da Champions. Eu fui na final. Aquilo não foi um jogo de futebol. Aquilo foi um recital de futebol contra o Inter de Milão. Eu desafio alguém a pegar um jogo grande de Liga dos Campeões, decisivo, e me disser qual jogo foi melhor em anos do que aquele do Paris Saint-Germain contra a Inter. E é esse Paris Saint-Germain. Então Esse bota essa. Quanto foi contra a Inter? 5-0. 5. A maior goleada da história das finais da Champions. E hoje, quanto foi? 1-1. Não venceu. Não é a melhor... Não ganhou do Botafogo e não ganhou do é o Flamengo. melhor Ou seja, momento... o Paris Saint-Germain no Campeonato Carioca teria problemas, hein? Tem que ver o Vasco e o Fluminense. Não é o melhor momento do PSG. Não importa. O time se mobilizou. É óbvio, o Dembélé não está em plena forma. O Doué não está jogando o mesmo futebol que estava jogando naquele momento. Mas junto com o Bayern de Munique, eles formam a dupla dos melhores times do mundo. Hoje o Bayern é melhor que o PSG. Joga mais futebol que o PSG, só que o PSG ganhou com todos os méritos, uma trajetória dificílima, torcida fanática. É um time histórico. E o Flamengo conseguiu empatar com esse time. O menos difícil era ganhar os pênaltis. Eu estou falando que é fácil. O menos difícil era ganhar nos pênaltis. Então, repito, o ano de festa, histórico, épico, mas hoje eu entendo o flamenguista mais emocional, mais emotivo, se ele tiver com aquela coisa... Cara, fizemos mais difícil. Não era para perder nos pênaltis assim. Mas é do jogo, faz parte, o Flamengo está de parabéns. E o que o Flamengo fez hoje, William, é bom frisar. A gente foi forjado num futebol, ali o Eugênio, o Birner, eu sou mais novo que ele, mas era uma coisa de que a vitória do São Paulo 92, 93, ela já era muito grande pelo Foram que já era incríveis. futebol. Foram incríveis. O que se vive em final de década de 90, início dos anos 2000, a gente foi ensinado a observar um jogo em que a distância era muito maior que um oceano, era muito maior que um oceano de distância. Cara, o que a gente vê hoje de competição no Mundial de Clubes no meio do ano, do Botafogo, do próprio Palmeiras, do Fluminense muito, do Flamengo, de certa forma, contra o Chelsea, essa final vai começando a deixar de ser aquela coisa só pontual. A gente pode falar de jogo contra o Dortmund, jogo contra o Inter de Milão do Fluminense, jogo do Flamengo contra o Chelsea, jogo do Botafogo contra o PSG, jogo do Flamengo contra o PSG. Então, assim, essa distância, ela está se encurtando e eu não acho que seja apenas por dinheiro. A gente fala também, quando a gente vai falar da história desse jogo daqui a algum tempo, a gente vai precisar falar do segundo tempo do Felipe Luiz. O que é que ele faz? O que o PSG é superior no momento que tem a bola? O que o Flamengo tenta fazer no momento sem a bola do primeiro tempo? O que o Flamengo faz no segundo tempo? Como é que o Flamengo leva para a prorrogação? Então, em algum momento vai acontecer uma vitória, seja nos pênaltis, prorrogação, tempo normal, que a gente vai sentar aqui e talvez fique mais fácil de explicar qual foi o processo para chegar naquela vitória. E por que o Paris vai comemorar muito hoje? Pelo que o Luiz Henrique falou na entrevista antes do jogo, pelo que o Luiz Henrique talvez fale daqui a pouco, entendeu? A FIFA já está lá agora dando troféu de melhor em campo para o goleiro do Contando PSG. como se fosse uma temporada, é o 6º título do time na temporada, cara. É uma loucura. Então, assim, o Flamengo... É um timaço, E o número de jogos que o Flamengo teve para ter que chegar e para isso, desgastado o Pedro, pra defender. Então, assim, tem só para tentar te passar, que a coisa está encurtando. Então, e não a tem mais essa tendência... jornada, sabe? Que, nossa, é interessante isso. Primeiro, assim, está encurtando, vai continuar havendo, por algum tempo, uma distância econômica, Sim. que quando você coloca um contra o outro em campo, você vai ver que O tem... Vitinha vai estar lá, o Dembélé vai estar lá, o Fabian Ruiz vai estar lá, o Pátio vai estar Tem lá. jogadores que Legal. vão se impor tecnicamente e às vezes fisicamente porque são melhores jogadores. O Flamengo tem um grande time
indiscutivelmente, são jogadores muito técnicos. O melhor da América do Sul, ganhou a Libertadores, mas não consegue ainda ter um time, talvez consiga um dia, o Flamengo faz muito dinheiro, que chegue perto do nível individual dos jogadores do PSG. No coletivo, ele conseguiu empatar o jogo. Sim. O que vai encurtar mais isso é um maior intercâmbio entre esses clubes. Você pensa do duelo muito Você tático? pensa do duelo que foi muito Oi. tático também hoje? Eu acredito que demonstrou por que ganharam tantos títulos, porque tem um técnico de altíssimo nível, que jogam como uma equipe que tem muitas possibilidades, que jogam bem com a bola, que também se defendem muito bem. Acredito que hoje a gente esteve excepcionalmente bem na pressão, especialmente defensiva, porque senão a gente teria sofrido bastante. Mas acho que no final a gente mereceu ganhar, mesmo que tenha sido nos pênaltis, graças ao nosso goleiro, mas eu estou muito feliz e a gente espera continuar nessa linha. Parabéns aí novamente. Rapidinho para te perguntar, já ganhou um troféu de melhor jogador do campeonato jogando um jogo no campeonato na tua vida alguma vez? Não, a primeira vez. Bom, vamos falar do jogo agora. Mas uma coisa bizarra é que o homem do jogo foi O Safonov. Safonov. Pois é, mas enfim, você merece de qualquer forma, você joga muita bola, você é um craque. Queria saber primeiro desse jogo, cara. Como é que foi o tamanho desse desafio? Era mais ou menos o que vocês esperavam? O Flamengo surpreendeu vocês? Não. Nós nas declarações, até se podem verificar antes, nós dissemos isso porque sabíamos. O Mister também informou-nos muito e antecipou o que poderia ser este jogo. O Flamengo, uma equipa super competitiva, fantástica. Já sei que não vai valer de nada os elogios, porque eles queriam era ganhar, tal como nós. O melhor elogio que posso fazer é que nós estávamos a 100% neste jogo, nós queríamos muito ganhar esta competição e mesmo assim só ganhamos nos penaltis. Muito bem eles, mesmo em fim de época, com qualidade, não só com vontade, porque já sabíamos que isso iam ter, com muita qualidade também, dificultaram-nos muito a tarefa e tivemos que resolver o jogo nos penaltis só. Queríamos bem que fosse antes, mas infelizmente só conseguimos nos penaltis. Perfeito, Vitinho. Você já deu uma resposta mais ou menos parecida, mas eu quero saber um pouquinho mais de vocês. O que representa ganhar esse título para o Paris Saint-Germain? Um título inédito para o clube, um título mundial. Vocês vão agora jogar com um pet de campeão do mundo, pelo menos um ano até alguém conquistar esse título de novo, pode ser vocês também. Então, o que representa para você e para o Paris um título como esse? Nós não conseguimos fazer futurologia, não conseguimos saber se vamos estar aqui outra vez. E, como eu disse nas declarações antes do jogo, é uma oportunidade única. Na nossa equipa toda, só um jogador tinha jogado esta competição. Para estar aqui outra vez, nós temos que ganhar uma das grandes competições, ou a Champions, ou a Libertadores. É difícil, é muito difícil, e era importante que todos os jogadores percebessem isso antes do jogo começar, porque é super importante, para nós significava muito. Nenhum clube francês ganhou esta competição nunca, o PSG obviamente não tinha ganho, por isso o que posso dizer é que nós estávamos a 100% neste jogo, nós queríamos mesmo ganhar esta competição, e felizmente conseguimos. Então, galera, a gente começa falando dessa bizarrice, né? Como o goleiro, que foi o melhor jogador da partida, não foi eleito o melhor jogador do campeonato, né? Foi o Vitinha. Cara, não faz sentido algum. E ao meu ver, quem era para ter ganhado esse prêmio era o Arrascaeta, né? O Arrascaeta vinha de 3 jogos no campeonato, né? Foi melhor, se não me engano, nas 2 partidas anteriores. Ele merecia ganhar esse título, né? Esse prêmio. Mas a gente sabe que quem ganha esses prêmios geralmente é quem ganha o campeonato, né? Então tinha que ser alguém ali do PSG. Falando sobre a partida, galera, o Flamengo jogou demais, né? Defendeu bem. O PSG veio para cima, que era normal. O PSG fez o que faz sempre nos seus jogos, né? Jogando para cima, marcando pressão. E ele fez tudo, né? Deu para ver que o PSG queria muito esse título. O próprio Vitinha, na entrevista, falou que eles queriam muito, né? Que eles estavam focados 100% e mesmo assim não conseguiram vencer no tempo normal, né? Foi para pênalti, né? E isso que machuca mais a gente, né? Pô, a gente chegou perto e o Flamengo perder 4 pênaltis da forma como foi, né? Batendo mal. Cara, isso que dá tristeza, né? Porque poderia ter sido diferente. Teve aquele lance ali do Pedro, que o goleiro, né, o Safonov, se adiantou um pouco ali, mas não voltou, mas enfim. Eu acho que não ia adiantar muito, né? Até porque o Luiz Araújo perdeu o pênalti ali final também. Eu acho que não ia adiantar. Mas enfim, galera, esse ano foi um ano fantástico para o Flamengo, né? Pô, a gente conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhamos a Libertadores. Todo mundo sabia que esse campeonato mundial, né, esse intercontinental, ia ser muito difícil.
É porque lá do outro lado tinha o PSG, cara. O PSG, pô, é um dos melhores times do mundo, junto com o Bayern de Munique, né? Mas o importante é que a gente lutou até o final e a gente caiu em pé, né? A gente não foi lá só passear. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Tamo junto, nação. Valeu!